Olá, eu sou a professora Eneida Urbaz Brito Taquari e hoje novamente venho conversar com vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então nós vimos, que a proteção de dados pessoais, de informações pessoais, é um direito fundamental, é um direito humano. Ele está protegido tanto no sistema nacional como no sistema da Organização dos Estados Americanos e também no sistema europeu. Então, o mundo está preocupado com esses dados pessoais, como esse direito fundamental. Obviamente, no Brasil, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, mas nós temos ainda os princípios, o guia de princípios, o catálogo de princípios do sistema da Organização dos Estados Americanos, a qual estamos vinculados, mas a nossa lei ela se orientou também e muito pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados do Sistema Europeu. Então vejam que nós temos hoje princípios que são comuns nesses sistemas. Então hoje nós vamos tratar do artigo 6º, que trata de princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Então vejam que o princípio basilar é a boa-fé. Então a pessoa não deve agir com malícia, com erro, simulando fazendo simulações, ou fraude, erro, coação ou dolo para obter esses dados. Os dados têm que ser obtidos mediante boa-fé. Isso quer dizer, sem que haja qualquer vício desse consentimento, sem que haja qualquer coação ou ameaça para a coleta desses dados. Então vejam que o primeiro princípio previsto no artigo 6º é o da finalidade. Então, nós temos a finalidade, a adequação, a necessidade, a qualidade desses dados, a transparência, temos a responsabilidade, a prestação de conta, temos a prevenção, temos a segurança, a não discriminação, que são princípios previstos no artigo 6º. Então, veja como eles estão em consonância, Quando eu falo em necessidade, eu tenho que ter o quê? Uma finalidade e tenho que tratar de forma adequada aqueles dados. Então, o porquê eu tenho que colher aquele dado? Por que aquele dado tem que ser fornecido? Então, eu estou celebrando um acordo, estou celebrando um contrato, eu estou me inscrevendo num curso, eu estou comprando um bem, ou eu estou fazendo um cadastro para, enfim, ter acesso ao medicamento. Então, aqueles dados são realmente necessários? Então, há uma necessidade daqueles dados que são pedidos? Eles são próprios para aquele tipo de demanda? Eles são adequados? Então, há necessidade, eles são adequados para aquele tipo de demanda e eles atendem àquela finalidade. Então, você sabe qual é a finalidade do ato que você está praticando e, portanto, você sabe também o porquê de fornecer aqueles dados pessoais. Então, vejam, além de você fornecer aqueles dados pessoais dos quais você é titular, ou você é representante de quem detém aqueles dados pessoais, porque a pessoa não pode, por qualquer motivo, seja por doença, incapacidade, naquele momento prestar aqueles dados. Então, você é o representante legal e, portanto, você está fornecendo aqueles dados, você está esclarecido e você está prestando o seu consentimento para o fornecimento daqueles dados. Então, você tem que ter não só livre acesso àqueles dados, porque você vai checar a qualidade daqueles dados, se eles realmente foram coletados de forma correta, se não tem nenhum dado errado, se aquilo não vai prejudicar a realização daquele contrato, daquele pedido, enfim. Então, além de você ter acesso livre àqueles dados, esses dados têm que ser coletados com qualidade, de forma fidedigna. Então, vejam que esse seu consentimento também, ele está atrelado a dados que podem ser sensíveis, como a lei chama, dados que indiquem a sua orientação sexual, sua raça, sua etnia, sua cor, sua ideologia política. Então vejam que, a partir daí, esses dados não podem ser utilizados de forma discriminatória. E, além disso, nós temos que ter um sistema seguro, um sistema que trate esses dados de forma segura,
um sistema que possa trazer responsabilidades para quem tratou aquele dado ou que utilizou uma forma indevida de tratamento, e ainda uma forma de prestar contas, né, o porquê aquele sistema é seguro ou porquê aquele sistema foi violado. Então vejam que nós temos que ter, né, essa segurança dentro do sistema que acolhe aquele dado, que cuida daquele dado e da pessoa também que vai tratar aquele dado. Então todo mundo vai ter acesso, né? Quantas pessoas terão acesso? Esse sistema vai ser um sistema seguro? Então vejam que isso tudo faz parte do sistema transparente que a Lei Geral de Proteção de Dados exige que seja realizado. Então vejam que todos esses princípios, né, eles acabam tendo uma integração, uma coerência, porque esses dados, como eu disse, são dados pessoais, dados que podem expor a pessoa e que podem trazer algum dano moral e material, que não será reparado apenas por sanções administrativas da Lei Geral de Proteção de Dados, mas podem constituir também um ilícito penal ou civil que possa ser reparado nas respectivas áreas.